Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e hoje vamos estar falando, rapaziada, do jogão de logo mais às 19 horas no Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e Vasco, e o Flávio Dias vai trazer todas as informações exclusivas do Gigante da Colina. Então já curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal aí para não perder nenhum vídeo que nós colocarmos aqui. Então vamos para mais uma quebra de tabu. O Fernando Diniz tem feito um bom trabalho pelo Vasco, acertando o time. Infelizmente, agora com o desfalque do Carlos Cuesta, né, e também do Barros, de última hora também agora o Matheus França, infelizmente, mas contamos sim que o Vasco possa quebrar esse tabu que desde 2015 que não ganha do Palmeiras lá. Então fique com o vídeo e deixe seu comentário de onde você está falando. Novembro de 2015. Novembro de 2000. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo em novembro de 2015? Tem 10 anos, né? A última vitória do Vasco no Allianz Parque, aliás, a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras aconteceu em novembro de 2015. O Vasco venceu por 2-0. Foi a última vitória do Vasco nesse confronto. De lá para cá foram 13 jogos, 10 anos depois. Rodrigo ainda jogava, magrinho. 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Um tabu chato para um clássico que já protagonizou nos anos 90 grandes duelos, Vasco e Palmeiras em Libertadores, em competições sul-americanas, em competições nacionais. E olha, a distância é muito grande. É um dos clássicos que mais dói em termos de distância de números, de partidas, porque são 137 jogos na história desses dois clubes de colônia. A colônia portuguesa com o Vasco e a colônia italiana com o Palmeiras. São 64 vitórias do Palmeiras, 42 empates e 31 vitórias do Vasco. O Vasco tem menos da metade do confronto de vitórias. É complicado. 64 do Palmeiras, 31 vitórias do Vasco. São 219 gols marcados pelo Palmeiras, 167 pelo Vasco. Podemos dizer que o Vasco é freguês do Palmeiras. O Vasco não tem um bom retrospecto jogando contra o time verde de São Paulo. O maior período com vitórias do Palmeiras, com o Palmeiras sem vencer, melhor dizendo, o maior período sem vitórias do Palmeiras nesse confronto foi entre 2000 e 2004. Foram 7 jogos com 3 vitórias do Vasco e 4 empates. E, sem dúvida, é um dos confrontos mais desiguais da Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, nós temos no banco de reservas um treinador que está quebrando tabus, que está pelo menos superando algumas dessas dificuldades e passando por cima delas. Se não, vejamos. Por exemplo, sábado nós batemos 2 tabus. Um de vencer o Cruzeiro em São Januário, que não acontecia desde 2019, sim, e outra de vencer o goleiro Cássio. Foram 13 anos de confronto do Vasco contra Cássio, principalmente do Corinthians, sem vitória do Vasco, sem conseguir vencer o Cássio. Foram 18 jogos contra o goleiro ex-Corinthians e hoje no Cruzeiro, com 11 derrotas e 7 empates. E a gente venceu. Conseguimos voltar a vencer o Cruzeiro em São Januário, conseguimos voltar a vencer em São Januário 130 dias depois e conseguimos finalmente derrotar o Cássio. Uma outra situação que aconteceu recentemente nesse Campeonato Brasileiro, um tabu, 8 anos depois o Vasco não vencia em São Paulo. Ia à capital paulista e apanhava. E a gente venceu o São Paulo no Morumbi por 3-1 e quebrou esse jejum de não vencer na capital paulista. Um outro tabu que era de muito incômodo, desde 2018, o Vasco sempre, nos confrontos contra o Flamengo jogando o Campeonato Brasileiro, pelo menos um perdia. Pela primeira vez desde 2018, portanto 7 anos, o Vasco não perdeu as 2 para o Flamengo. Empatou as 2 esse ano, sendo que a última jogando um ótimo futebol. Então também foi um tabu quebrado. Um outro tabu, a vitória sobre o Santos, por 6-0. Era uma vitória por 6 gols de diferença que não acontecia há 17 anos. Desde 2008,
o Vasco não fazia 6 gols numa equipe no Campeonato Brasileiro, 6-1 em cima do Atlético Mineiro. Então, a gente tem um treinador na beira do campo que está aí para quebrar tabus de 10 anos. Mas com certeza a gente fala de tabus, de números, de estatísticas, mas sabe que o futebol é resolvido quando a bola rola. E não vai ser um jogo fácil. Definitivamente, aliás, não vai ser um jogo fácil mesmo. Vai ser um jogo muito difícil. O Palmeiras briga pelo título, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, brigando ali com o Cruzeiro e com o Flamengo. Vem de derrota para o Bahia domingo passado em Salvador, mas precisa desesperadamente vencer para continuar vivo nessa briga. O Palmeiras, que é um adversário que dificilmente perde jogando em casa, e hoje eu levantei uma estatística nos últimos 5 anos, o pior ano do Palmeiras jogando em seus domínios, com o maior número de derrotas, foi em 2021. O Palmeiras fez 91 jogos na temporada, 25 derrotas, jogando no Allianz Parque. E aí você vai passando para outras temporadas, por exemplo, 2025, 58 jogos e 9 derrotas. Então é um clube que dificilmente perde em casa. Tem pouquíssimas derrotas. Mas, por exemplo, vem aí de uma derrota para o Corinthians, jogando em casa na fase de quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians, que está aí vivendo um momento conturbado, ganhou do Palmeiras 2 vezes, jogando em casa e jogando no Allianz Parque. O Palmeiras teve 2 jogadores expulsos no derby, acabou dando o Corinthians. Mas a vitória de 2015, com gols de Nenê e Rafael Silva, ensinou e mostrou que naquela ocasião o Vasco acabou sendo rebaixado, teve aí uma invencibilidade longa, mas não conseguiu segurar essa situação. Mas aquele time que tinha um jogador que tinha acabado de chegar, 3 meses de Nenê no Vasco, Nenê mudou o nível do Vasco naquela temporada, mostrou que para vencer um adversário, o Palmeiras naquela ocasião, em 2015, só que infelizmente o Vasco perdeu algumas importantes nesse caminho. Aliás, uma delas muito importante. Porque hoje saiu a relação de jogadores e o zagueiro Carlos Cuesta está fora do jogo de amanhã. E eu diria que o Cuesta, não só do jogo de amanhã, mas dificilmente estará em campo no jogo contra o Vitória da Bahia. Ele fez um exame de imagem e foi constatado um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Ele está fazendo tratamento em tempo integral, mas questão muscular dificilmente vai estar apto também para o jogo com o Vitória domingo em São Januário. Mais provável, porque vai ter aí o intervalo da data FIFA, que ele vai ser preparado para o jogo do Fortaleza. Tem um aspecto bom, até de forma egoísta, pensando nisso. Ele não vai ser convocado para a seleção colombiana, que havia essa possibilidade. Então, o Cuesta, menos mal, não entra naquela preocupação que a gente vai falar no segundo bloco, de jogadores convocados para a seleção e liberação ou não, porque, por exemplo, o Puma vai jogar na Malásia com a seleção do Uruguai se ele for convocado. Se o Vasco tiver alguém convocado, vai jogar no Japão e na Coreia. Mas esse é um assunto mais para frente. Então, o Cuesta está fora. E é um jogador que deu um alicerce muito grande ao lado do Robert Renan na zaga cruz-maltina. Outro jogador que surpreendentemente ficou de fora, mas esse numa situação um pouco mais tranquila para o jogo de domingo contra o Vitória, é o meio-atacante Matheus França. França, ele surpreendeu com uma torção de tornozelo. Ele torceu o tornozelo direito treinando, está em tratamento, fazendo tratamento também integral no DESP, no Departamento de Saúde e Performance do Vasco, e há uma possibilidade de que ele seja liberado para o jogo de domingo. E a gente vê esse tipo de movimentação com o Matheus França e também com o Cuesta, e além deles, o Barros também estará fora de amanhã, com essa individualidade importante no meio de campo. A gente fala aí de um tripé, o Matheus França não é titular, mas Barros e Cuesta têm sido fundamentais no alicerce defensivo do Vasco, que tem jogado bem, tem competido, tem jogado um futebol, né, forte, com pegada, com luta, e a gente não vai ter esses 2 importantes pilares, um zagueiro e um volante, que são absolutos hoje em termos de titularidade. Mas a gente vê, por exemplo, o caso do Matheus França, nítido que me parece que o Vasco
vai para o jogo de amanhã muito leve, sem essa preocupação louca de não, a gente tem que ganhar de todo. Claro que o Vasco quer ganhar de todo mundo, mas sabe que o jogo de amanhã é um jogo dificílimo. Palmeiras brigando lá em cima, o Palmeiras num gramado que é favorável a ele, claro que é. O Vasco sem seu zagueiro central, que está numa grande fase, sem seu volante, que está numa grande fase. O Matheus França até vai, mas me parece um time muito leve para jogar, sabe? Time que não está tão assim, naquela neura de... Não, vai lá para jogar futebol, para fazer o jogo, independente das peças que vão estar entrando em campo. Aliás, é uma pergunta que a gente até conversou entre nós hoje no nosso grupo de trabalho aqui do canal, porque a partir do momento em que você vê o Cuesta, ele está fora mesmo por uma lesão. Se fosse uma decisão de campeonato, ele não jogaria também. O Matheus França da mesma forma. O Matheus França poderia, talvez, até forçar uma barra para jogar. Mas para quê? Porque se a gente for colocar hoje em condições normais de temperatura e pressão, o Vasco está na 12ª colocação e precisa somar pontos para se liberar lá de baixo. Porque já deu uma distanciada boa, está a 8 pontos do Juventude, que vai jogar agora à noite contra o Atlético Mineiro, que está abaixo do Vasco. Então é um jogo que nos interessa muito.